Oi, amores, boa tarde. Nossa aula de matemática. Eu tô muito feliz. Tem umas crianças que tá dizendo assim, tia, eu estou fazendo a minha atividade sozinho. Eu fico muito feliz, tá bom? E eu digo pra você, eu sei que a maior dificuldade sua é na hora de ler. Ler o que tá ali, aquele enunciado. Por isso que eu digo pra tia, no final do vídeo, todos os professores, ele diz pra você, na dúvida, me procure. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê e não entende, tá certo? Então vamos lá para o nosso livro de matemática. A nossa página de hoje é a 103, né? A explicação. Você vai fazer a 104, 105 e 106, tá bom? Você vai fazer essas atividades. E aí, qual é o nosso tema de hoje? Medida de massa. O que vai acontecer? É pesar, né? É o grama, é o quilograma, tá bom? Então vamos lá. Medida de massa. E aí, gente, assim como na medida de comprimento, nós usamos o metro, o M como medida principal, a mesma coisa acontece com a medida de massa. A principal medida é o G, tá bom? E aí, a medida de massa, ela se divide em múltiplos e submúltiplos, tá bom? Ou seja, os múltiplos, ele trabalha o peso, as medidas, a unidade de medida, coisas grandes. Ó, os múltiplos, ele trabalha coisas grandes, pesadas, tá bom? Os submúltiplos, ele já trabalha, já vai na medida ali de coisas pequenininhas. Por exemplo, se você pegar aí uma embalagem de remédio, é miligramas, tá bom? O xilito, quando você vai olhar, o bombom, quer dizer, tudo tem peso, tudo é medido, tudo é pesado, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar em cima disso, medida de massa. E aí, o que faz? Ele pesa pessoas, carne, cereais, legumes, frutas. É para isso que servem a unidade de peso, de medida, de comprimento, tudo isso que a gente já estudou. Estudamos semana passada e vamos estudar agora a medida de massa, que é o quilograma, quilo, tá bom? Então vamos lá. Amores, apresentando para vocês a tabela do grama, tá? Eu tenho os múltiplos e os submúltiplos. A principal medida é quem? G, né? O grama. Então, vamos fazer a leitura. Eu tenho quilograma, hectograma, decagrama. Prestando atenção que eu estou numa sequência. Grama, decigrama, centigrama e miligrama. Se você observar e vai lá no seu livro, ele vai dizer o que pra gente? Que ele é 10 vezes todos os múltiplos, já está multiplicando, né? A gente faz essas casas da multiplicação. Então, ele é 10 vezes maior que o grama, não é isso? Vamos lá. Quando você vai lá na sua tabela, você vai lendo lá bem direitinho. Então, tudo aqui é 10 vezes. Essa parte do subgrama aqui, ele é 10 vezes menor. Então, aqui se divide, tá? Tudo que está aqui é dividido por 10. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o símbolo, eu tenho o nome, o símbolo e o valor. Nome, símbolo e valor. Aqui eu tenho quem? 1000, hectograma, 100, decagrama, 10. Pra cá já muda, né? É como se a gente tivesse que inverter, tá? Colocando o zero pra frente. Mas quando eu faço a divisão do 1, com todos esses valores aqui, eu vou obter os submúltiplos. Lembrando, os múltiplos, a unidade de medida dele de peso é de coisas grandes, por exemplo, de pesar uma pessoa, a carne, os cereais, frutas, verduras, tá bom? Quando eu já venho para os submúltiplos, ele aqui, a unidade de medida dele, ele vai medir o quê? Coisas pequenas, vai pesar coisas pequenas. Aquela embalagem da medicação, olha lá o seu xilito, tem as miligramas. Olha lá até o bombom que você, o pirulito. Tudo está relacionado com essa nossa tabela de hoje, tá bom? Então, eu vou fazer um valor, vou pegar aqui uma folha.
Vou subir aqui a tabela um pouquinho, vou colocar essa folha aqui e deixar um espaço para que você possa compreender. E aí eu estou usando o seu próprio livro para te ajudar. Fazendo essa leitura, essa sequência, né? Quando eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, você vai olhando os símbolos, tá? É importante que você aprenda, memorize os símbolos. Decigrama, centigrama e miligrama. Aí eu vou pegar lá do seu livro, que ele tá dando para mim o quê? Ó, um valor aqui, ó. 7, dá para ver, né? 7,78. Qual é a leitura que eu tenho aqui, gente? Olha aqui, ó. A representação aqui na tabela. Quilo. Então, eu tenho esse 7, faz essa compreensão aqui, ó. Tá bom? 7 quilos. Onde que eu vou colocar o 7? Então, eu venho colocar o 7 aqui, porque ele tá me dizendo, ó, 7 quilos. E aí, eu vou seguir dos outros. Hectograma e decigrama. Então, eu venho aqui, ó, com 7 e com o 8. Então, eu coloquei cada coisa no seu lugar. Lembra que nós fizemos a atividade ainda agora? Então, eu tenho 7 quilos, 7 hectogramas e 8 decagramas. Entenderam? Por isso que a tia falou o tempo todo desta bendita tabela, porque ela é muito importante para nós, tá bom? Vou pegar um outro exemplo aqui, eu tô pegando do seu próprio livro, tá bom? Pronto, eu vou pegar aqui, ó, o 3, eu tô lá na letra D de dado, tá? Aqui é o D de dado, tá certo? Ele tá me dando o número 3,2. Quando eu tenho isso aqui, gente, é o quê? Você vem aqui e dá uma olhadinha. Centigrama. Preste atenção onde é que nós estamos. Então, este número vai fazer a leitura aqui, tá? Eu tenho 3 centigramas, 2. Como é que eu vou fazer esta colocação? Lembrando que a primeira coisa que eu tenho que observar é isso aqui, ó. 3 centigramas. Então, eu vou colocar o 3 aqui, ó. 3 centigrama. E vou seguir pra frente, eu vou depois da vírgula. Quem é que vem depois do centigrama? É quem? Miligrama. Então, você vai trazer esse 2 para cá, certo? Então, assim, você vai tentar resolver todas as suas questões usando a tabela. Você pode até criar essa tabela para lhe ajudar. Então, eu tenho o quê? 3 centigrama e 2, o quê? Miligramas. Assim, você usa a sua tabela, você pode fazer ela bem com bastante espaço e vai preenchendo seus cálculos dentro dela e respondendo as suas atividades do livro, tá bom, meu bem? Amores, vamos lá para nossas atividades, página 104. Aí você acompanha comigo, pega lá o seu livrinho, né? E ele tá lhe dando aí o modelo de 2 balanças. Vamos primeiro para a primeira balança. Quando você olha para a primeira balança, tem o prato A e o prato B. No prato A, ele tá lhe dando uns cubos. E no prato B, ele tá lhe dando o quê? O peso aí de 2 quilos. E para aqui? Ele tá pedindo na letra A, quanto pesa cada cubo? Se você olhar, a balança aí, ela tá equilibrada, né? Quando você olha aí. Então, ele quer saber qual é o peso de cada cubo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar que o peso lá tá representando 2 quilos. Quando você olha na sua tabela lá do quilo, você vai lá na sua tabelinha, que a tia acabou de mostrar, o quilo é representado por 1000. Tá bom? Ou você soma, porque aqui é 2 vezes 1000, ou você multiplica, tá bom? Dá o mesmo resultado. Então, vou colocar aqui mesmo na adição, tá? Eu tenho que a representação aqui, ó, de 1 quilo, 2 quilos. Então, aqui eu tenho 2 quilos, que está representando aqui, certo? Então, quando eu somo, eu vou ter o quê? 2.000, que é representado pelo quê? 2 quilos, tá? Eu posso tirar aqui, tá? Mas eu não vou tirar por quê? Porque eu volto de novo lá no enunciado, ele está dizendo que são 4 cubos. Então, você pode até pegar aí, fazer um cálculo, ou pegar seu celular e fazer uma divisão, tá bom? Então, eu vou multiplicar esse valor pelos a quantidade de cubos. Quando você
faz essa divisão, você vai descobrir que o resultado é 500, tá? Então, o resultado lá é 500 o quê? Grama, ok? Então, você vai colocar lá na sua letra A, cada cubo pesa 500 gramas, tá bom? Então, sua resposta da letra A. A letra B vai ficar para você resolver, tá certo? Na dúvida, você vai chamando. Já tem menino aí fazendo atividade sozinho, eu tô super feliz, tá bom? Amores, nós iremos agora para a segunda questão, na mesma página 104. O que ele está dizendo para você, o enunciado? Prestando atenção. Decomponha as medidas a seguir. Aí ele lhe dá um modelo. Tia, o que é isso? É aquela bendita tabela. Por isso que a tia lhe deu a tabela, porque a gente vai ter que seguir uma sequência. Quando eu saio do quilo, eu vou para onde? Hectograma. Quando eu saio do hectograma, eu vou para onde? Por isso que você, quando for fazer as suas atividades, olhe sempre a tabela. Você pode até criar sua própria tabela para lhe ajudar. Então, vamos lá. Ele está dizendo para mim assim, 5,46 gramas. 5,46 gramas. Pronto. Toda vez eu tenho que fazer essa leitura, observar um símbolo. É muito importante. Porque se eu vou pensar que é miligrama, quilo, então eu tenho aqui, ó, 5,46 gramas. Você vai lá na sua tabela e vai colocar esse 5 lá dentro do G do grama e vem voltando. Quando você usa a sua tabela, o 5 lá vai ficar dentro da casa do G, tá bom? Lá do grama. Porque aqui eu vou trabalhar os submúltiplos, aqueles menores. Então aqui eu vou ter o grama. Quando eu saio do grama, eu vou para onde? Decigrama. Então você vai colocar aqui dentro da casa do decigrama. Quando eu saio da casa do decigrama, eu vou para onde? Centigrama, né? Aí eu vou pro centigrama. Então, quando ele pede para você decompor, é para você separar esses números aqui todinho. O 5, o 4 e o 6. Então, aqui vai ficar dentro da casa do grama, aqui vai ficar na casa do decigrama, aqui vai ficar na casa do centigrama. É isso que ele quer. Quando ele pede para você, decomponha, você desmiuçar ele todinho, cada um nas suas casas, certo? Sendo assim, você vai fazer as suas atividades, o restante, né? Mas eu vou dar um outro exemplo para você, tá bom? Amores, a letra C. Observe bem, tá bom? 0,71 gramas. Quando você vai lá na tabela, 0, quando eu vou fazer, eu olho na tabela, a regra, eu tô na casa de quem? Do decigrama. Então, você vai fazer o quê? Essa representação aqui. Esquece aqui por enquanto, eu vou pro 7, que vai representar o quê? Eu vou seguir aqui, ó, decigrama. E o próximo, que é o número 1, usa aqui uma vírgula, tá? Ou um espaçozinho para separar um do outro. E o 1 vai representar o quem? Depois do decigrama eu tenho quem? Muito bem, já vi alguém falando. Centigrama. Então, tá aqui a resposta, né? Eu tenho 7 decigrama e 1 centigrama, tá bom? 7 decigrama e 1 centigrama. Complica, né? Tem hora que a língua da gente enrola, né? Vou dar mais um exemplo para vocês, tá bom? Amores, vamos para a letra F. 9,243 o quê? Como é que eu faço essa leitura aqui? Decagrama. Decagrama. Então, assim, tudo que você for fazer, você vai olhar na sua tabela. A sua tabela é seu instrumento principal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu estou decompondo, eu vou distribuir. Cada um deles vem para uma casinha. Que é igual que está lá na sua tabela, tá bom? Como eu disse para você, você pode construir. Então, eu tenho quem? Esse primeiro número, ele faz a leitura com o símbolo. Então, eu vou trazer aqui, ó. Vou botar aqui na frente, tá? Ó. 9 decagrama. Aí, depois do decagrama, vem quem? Olha na sua tabela. Grama, né? Aí, você traz quem? Eu vou na sequência.
2 gramas. Depois vem quem? 4 decigrama. Depois vem quem? 3 decigrama. Tá fácil, não tá, gente? A atividade de vocês? Capriche lá, viu? Vamos para outras atividades. Amores, nós iremos agora para a terceira questão da página 105, tá bom? Olha só, ele está pedindo para a gente fazer a leitura, como nós falamos, leitura dos seus múltiplos. Olha só, aqui eu tenho quem? 6,347 decagrama, tá bom? Decagramas. Agora, nós iremos na escrita. Preste atenção. Na escrita, eu não vou usar os símbolos do meio. Vamos entender melhor. Vamos lá. Eu tenho 6 decagramas. Escreve lá. 6, por quê? Porque a primeira letra, número, vai combinar com o último símbolo aqui. Então, eu tenho 6 decagramas e 347 centigrama. Eu esqueço isso daqui, ok? Mais uma vez. Você vai escrever 6. Você escreve lá 6. Decagrama, escreve lá. Decagramas. 6 decagramas. E aí você vai 300, tá bom? 300 e vou colocar aqui. E 47. Aí, agora eu coloco o nome do último símbolo, do último número. Centigrama. Centigramas. Então, eu tenho o quê? 6 decagramas e 347 centigrama, que é o último número, o último símbolo. Estes ficaram do lado de fora na hora da escrita. Eu vou usar somente o símbolo do primeiro, que está representado lá no final, né? Quando eu olho aqui, no sentido de sentença. Quando eu vou escrevê-los, aí eu coloco decagrama e escrevo os outros nomes. No final, eu coloco o nome, né? Tá aqui os 7 centigramas. Certo, amores? Amores, nós iremos para a quarta questão. Essa eu vou fazer com vocês, porque é uma situação problema, tá? Então, você precisa ter bastante atenção. Fernando foi ao supermercado comprar algumas coisas que estão faltando para sua mãe fazer o bolo de aniversário da sua colega do colégio. Ele está em dúvida se leva 2 pacotes de 250 gramas de açúcar por R$2 cada um, ou se compra um pacote de 500 gramas que custa R$3. Agora, ajude Fernando. Qual o pacote de açúcar que ficará mais barato? Então, vamos lá. Nós precisamos fazer um cálculo. Então, nós temos 2 situações, tá bom? Eu tenho uma primeira situação. Tá? E eu tenho uma segunda situação. Ok? Olha só. Qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que estar voltando lá no texto para poder lembrar. Mas aí eu tenho quem? 250 gramas. Vem aqui na primeira situação. 250 gramas. Tá bom? É igual a quanto? Quando você vai lá olhar, tá quanto lá quando você olha lá no texto? É igual a quanto? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá bom? É igual a R$2. Então, eu vou precisar olhar o texto.
sempre que se refere ao nosso, se refere a dinheiro, tá bom? R$2. Então, a primeira situação, eu tenho 250 gramas, que o valor é de R$2. A segunda situação é o 500 lá. Então, eu vou ter o quê? Vou ter que resolver isso aqui, ó. 250 mais 250 é igual a quanto? 500. 500 o quê? 500 gramas. Nós vamos para a próxima situação. Tá? A próxima situação que ele está dando pra gente é do 500 gramas. Então, eu vou trazer aqui o 500 gramas. Tá? Que é igual a quanto? Lá, quando você vai lá no texto dar uma olhadinha, esses 500 gramas é igual a R$4. Complicado, né? Pronto, a primeira situação tá aqui. Vamos para a segunda situação. A segunda situação é o quê? Vai lá no 500 gramas. Que é igual, acho que é R$3. 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 Então, nós organizamos tudo o que ele tinha que fazer, ter uma noção da ideia. Qual vai ser a nossa resposta aí? O pacote de açúcar que ficará mais barato é o qual? Quando a gente dá uma olhadinha aqui. Qual que vai ficar mais barato aqui, ó? Quando eu organizei a situação? O de 500 gramas, que equivale a quanto? R$3. Então, vai lá para a sua resposta. O pacote de açúcar que ficará mais barato é o de 500 gramas, que custa R$3. Então, essa é a sua resposta, tá bom? Então, eu coloquei todas as situações, né? Esse aqui, mais caro, porque ele é R$4. E esse custa R$3. Então, coloque só aqui a resposta que eu falei pra você agora, tá bom? Que o mais barato é o de 500 gramas, que custa R$3. Então, quarta questão resolvida pra você. Vamos lá. A tia vai aproveitar aqui esse momento para explicar pra você. A 105, a 106, a tia vai só dar um resumão. Na dúvida, você procure a tia, tá bom? Lá na quinta, na página 106, ele tá dizendo assim: observe a massa de cada produto e responda. Então, se você observar lá no seu livro, né, ele tem o peso, e aí você vai fazer o quê? Um cálculo. Você vai fazer uma adição e vai descobrir esse peso, tá bom? Na dúvida, você vai chamando, porque a tia lê com você os enunciados e faz junto com você, tá bom? Na letra B, é a continuidade da 5. Vamos para a sexta questão. Ele está pedindo para você descobrir quem é falso ou verdadeiro. Então, você vai ter que descobrir quem é falso e verdadeiro no meio desses cálculos. Pega a tabela para te ajudar, né? Quando eu estou na tabela, os múltiplos é multiplicado por 10 e o submúltiplo é dividido por 10. E aí ele tem um texto para você. Então, suas atividades, a tia já resolveu boa parte. A mais complicada a tia já fez por você, para você, lhe ajudou. Então, na dúvida, você chame a tia, que a tia lhe ajuda, tá bom? Boa aula!